pessoal, chegamos com mais um episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. E hoje estamos recebendo aqui esse jovem Pablo Gimenez, que é o presidente do PT de Bom Jardim e também pré-candidato a vereador. Pablo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a presença. É um prazer estar aqui nessa iniciativa do PT de Nova Friburgo, nesse meio de comunicação. E vamos aí fazer essa conversa legal. Vamos debater, né, Pablo? Debater é sempre importante, né? Hoje aqui é um bate-papo bem tranquilo, pode ficar à vontade. E eu queria que você já começasse aqui o nosso podcast se apresentando. Quem é Pablo Gimenez? Então, eu sou Pablo Gimenez, como você disse, tenho 21 anos, sou nascido e criado em Banquete, distrito de Bom Jardim, né? Eu sou fruto da escola pública. E desde muito novo eu venho assim da liderança estudantil e sempre tive essa vocação política. É uma coisa que me representa, a política. Eu acho que a política é o único meio de transformação na vida das pessoas. Então eu sempre tive isso comigo. E a minha vida foi baseada em cima disso. Isso é bacana demais, né? Já estava na veia, já estava no sangue a questão política. Mas quando você... Que idade mais ou menos você falou assim, é isso realmente que eu quero para minha vida? Aquele momento que você tomou a decisão, é a política que eu quero seguir. Então, eu desde muito novo, eu sempre gostei muito, desde pequeno. Eu já gostava de assistir debate, eu gostava de acompanhar os candidatos ali na política municipal, desde muito pequeno, tipo assim, 10 anos eu já gostava. Mas começou muito cedo ali no Colégio Estadual Dr. Péricles, em Banquete mesmo. Eu devia ter mais ou menos uns 12 anos. Eu e alguns colegas, nós fundamos o primeiro grêmio estudantil ali daquela escola. E ali foi onde eu tive o primeiro contato e o gosto pela liderança, pela vontade de poder ajudar as pessoas. Então eu acredito e tenho certeza que foi ali o meu primeiro contato com a política. Foi ali em Banquete, no Colégio Estadual Dr. Péricles, no grêmio estudantil. Entendi, Pablo. E assim, você sempre se identificou com o PT? Sim, sempre houve essa identificação. Eu, em 2018, eu fui morar em Bom Jesus de Itabapoana. Eu fui sair de casa muito jovem, fui morar lá com apenas 14 anos. E quando a gente chega no Instituto Federal Fluminense, a gente tem duas formações. No caso, eu fui lá fazer o ensino médio e o curso técnico agropecuária. Mas a gente tem uma formação da vida. E lá eu tive essa formação política e política social. Então foi lá no Instituto Federal que eu comecei a me identificar com o PT, com as políticas públicas do PT, com a política de assistência estudantil. Eu estudei num campus que foi construído, em sua grande parte, pelo governo do presidente Lula. Então ali eu vi as políticas públicas do PT, como afetam diretamente a vida das pessoas. Eu tive colegas que esse curso técnico foi como se fosse um doutorado para ele, que foi a única oportunidade que ele teve de ter um salário mais digno do que os próprios parentes dele. Ele nunca teria uma projeção de vida maior do que essa se não fosse o Instituto Federal. Então ali eu vi a mudança das políticas públicas, principalmente na educação e no social do PT. E ali eu já saí com a minha formação política e política social, confirmando que o meu lugar é no PT. Que bacana, né? Então já está mais do que consagrado. Sim. E que você se identifica tão jovem, né? 21 anos que você disse, né? Sim. 21 anos, você hoje é o presidente do PT mais jovem do Brasil. Mais jovem do Brasil. Foi o presidente mais jovem do PT. E como é que você se sente, cara? É uma responsabilidade, hein? É uma responsabilidade, me sinto muito feliz. E assim, eu fui para a presidência do partido, tudo tem uma ligação. Desde lá de 2016, no Péricles, até hoje, 2024, foi tudo uma coisa ligada à outra. Porque esse período que eu estive em Bom Jesus, além da liderança estudantil, eu acabei participando da política da cidade. Então, na pandemia, em 2020, eu tive que retornar para Bom Jardim, por conta que não tinha como ficar lá, né? Ficou tudo de forma remota. Eu já estava assim com essa veia política mais trabalhada. Ali eu já tinha a decisão que seria política mesmo.
Em 2022, eu volto para Bom Jesus para poder coordenar a campanha de um deputado estadual. E a gente passou por aquela fase muito difícil, né, do bolsonarismo muito forte, aquele ódio. Então, no segundo turno, eu volto para Bom Jardim e reunimos a galera e falamos assim, nós precisamos fazer alguma coisa. A nossa cidade precisa mostrar que aqui tem pessoas do bem, que tem pessoas que é contra isso que está aí. Então, nós se organizamos, fizemos banquinha na rua, fizemos uma grande carreata que deu mais de 200 carros, e nós tivemos uma vitória no segundo turno de 7.500 votos. Então, ali, eu peguei uma missão de reestruturar o PT. O PT em Bom Jardim estava sem demonstrar trabalho, parado totalmente desde 2010. Então, eu assumi esse protagonismo, falei, vamos vestir a camisa num momento difícil. Não foi uma decisão fácil, né? As pessoas mesmo colocavam a juventude como um empecilho. Ah, mas você é muito jovem, você vai logo pro PT. Já diz a música do Charlie Brown Jr., né? Charlie Brown Jr., os jovens no Brasil não são levados a sério. Exatamente. E as pessoas que chamam, você vai logo pro PT, você vai acabar com a sua carreira, você já tá começando errado. Eu falei, não, eu não vou logo pro PT, eu vou pro PT, o partido mais forte desse país, o partido que nos representa, o partido que me deu a oportunidade, né? Porque o PT tem essa oportunidade de acolher quem é menos favorecido na sociedade, de acolher a juventude, de acolher a comunidade LGBTQIA+, de acolher os mais pobres, na verdade. Esse é o nosso papel. Então, eu, sem dúvida nenhuma, falei, eu quero o PT. E com isso a gente assumiu o partido, a gente vem fazendo um trabalho brilhante na cidade. Hoje o PT está no palco político de novo, e eu me sinto assim, com um dever de missão cumprida. Missão cumprida, sou extremamente feliz em estar no PT e ser o presidente mais jovem do PT do Brasil. Rapaz, 21 anos é muita responsabilidade. Quantos anos que você está à frente da presidência do PT em Bom Jardim? Já desde 2022. 2 anos, né? Isso. 2 anos. E nesses 2 anos aí, muito trabalho, né, Pablo? Muito trabalho. Porque a gente buscou um link direto com a direção estadual. Então, a gente está sempre no Rio de Janeiro, a gente participa de todas as reuniões, de todos os encontros que tem ali. A gente tem um canal muito bom também na Assembleia Legislativa do Estado, com todos os deputados ali da bancada do PT. Então, assim, a gente busca muito. A gente colocou na cabeça em elevar o nome do partido e colocar ele como ele é grande. O PT merece respeito. É o partido do presidente da República. Então, a gente intitula isso na cidade. Não, o PT tem representante aqui e o PT tem 7 deputados estaduais, só que no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o nosso trabalho é de estruturação, de se reestruturar. Nós agora conseguimos fazer isso e mostrar para as pessoas que realmente nós somos grandes. Então, assim, 2 anos de muito trabalho, mas que nós vamos colher bons frutos agora, principalmente em 2024. Isso aí, se Deus quiser. Em relação à juventude de Bom Jardim, a juventude abraçou esse seu trabalho, a juventude está caminhando com você. Então, estamos falando de juventude por conta da sua idade, né? O presidente mais jovem, mas falando no geral, né? Não só a juventude, mas a sociedade no seu geral. Estão participando do PT de Bom Jardim? Sim, estão participando, principalmente a nossa juventude. Porque eu acho que a juventude viu em mim a indignação que todos nós tínhamos na política municipal de Bom Jardim. Então, o nosso papel, não que nós só vamos representar a juventude, longe disso, mas o nosso foco é a nossa juventude pelo seguinte: a nossa juventude está abandonada. A gente não vê política pública de assistência social para a nossa juventude. A nossa juventude hoje não tem perspectiva de vida, de melhoria de emprego, de fazer um curso técnico, talvez até ingressar num curso superior, porque não há essas políticas públicas na cidade. Porque a gente fala assim, a juventude acha que é só que o jovem só quer festa, só quer curtir, não. O jovem quer saber se ele vai poder fazer um curso superior, se ele vai ter uma garantia de emprego. E a gente fala muito sobre isso. Falou assim, a gente precisa se unir, mostrar a força da juventude. Porque sempre foi a juventude nesse país que transformou as coisas. E em Bom Jardim não vai ser diferente. Essa transformação vai passar pela mão da nossa juventude, tenho certeza disso.
A juventude no Brasil precisa ser levada a sério, né, Pablo? Realmente, sim. Gente, falando de juventude, falando aqui com o presidente mais jovem do PT do Brasil, voltamos com muito mais debate positivo por aqui no nosso podcast. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que vai ao ar quartas e sextas, às 19 horas, em todas as plataformas digitais, inclusive YouTube. E hoje recebendo aqui Pablo Gimenez, que é o presidente mais jovem do PT do Brasil, pré-candidato a vereador, e ele é presidente do PT de Bom Jardim. Vamos falar um pouquinho de Bom Jardim, Friburgo, Bom Jardim. Qual a importância que você vê de Nova Friburgo para Bom Jardim e vice-versa também, o Pablo? Nova Friburgo tem uma importância econômica muito grande para Bom Jardim, porque a população de Bom Jardim vem até Nova Friburgo para poder trabalhar. E não é só economicamente, a questão da saúde. Muitas pessoas saem de Bom Jardim até Nova Friburgo. Então, assim, a gente precisa linkar Nova Friburgo e Bom Jardim, as duas cidades discutirem políticas públicas, né? Seja na saúde, seja na política econômica, seja até na questão do transporte público, porque uma cidade depende da outra. O que seria de Bom Jardim sem as empresas de Nova Friburgo? E o que seria de Nova Friburgo sem a mão de obra da população de Bom Jardim? Verdade. Então a gente precisa colocar essas pautas na discussão política, né? Essas duas cidades precisam trabalhar juntas. Então, assim, Nova Friburgo tem grande importância para Bom Jardim. E é interessante que você falou, né, que muita mão de obra desde Nova Friburgo vem de Bom Jardim, isso é um fato, né? Exato. Em relação também à população de Bom Jardim, que, né, estão sempre aqui em Nova Friburgo, e a gente fica muito feliz, né, com os turistas de nossa cidade, turista entre aspas, né, porque são quase irmãos aqui de Nova Friburgo, a questão da saúde, a questão da moda íntima, a questão do comércio, então realmente existe, assim, esse link muito forte, né, Pablo? Sim. E a gente precisa expandir isso mais. A gente precisa expandir isso. Porque, assim, se a gente consegue fazer um intercâmbio entre Bom Jardim e Nova Friburgo, principalmente no turismo. Nós temos aqui essa região aqui de São Pedro, né? Que você descendo ali, você já está no distrito de Santo Antônio, Bom Jardim, que tem um turismo rural e ecológico que não é explorado. Então, assim, se a gente consegue, além do emprego, da economia e o turismo com a fonte de renda, a gente conseguir colocar as duas cidades para poderem trabalhar juntos, vai ser muito positivo para a sociedade e para o desenvolvimento da região. Porque a gente não pode pensar só em Bom Jardim e Nova Friburgo. A gente tem que pensar no desenvolvimento social e econômico das duas cidades e das cidades de toda a região serrana. Concordo plenamente com você. Vamos falar um pouquinho mais de educação, que eu ouvi que realmente todo esse despertar para a política veio dentro da escola em relação ao Pablo Gimenez, né? Exato. E Pablo, me conta, fala um pouquinho pra gente, como que é a sua visão, qual é a sua visão em relação à educação pública no Brasil? Olha, a educação pública no Brasil, infelizmente, ela precisa melhorar muito. Mas a educação ela é o único meio de transformar a vida das pessoas, porque você dando educação, você gera oportunidade. Eu digo isso por conta própria, porque assim, eu estudei no Instituto Federal Fluminense. Eu sei o quão grandioso o Instituto Federal Fluminense foi para mim, porque ali eu tive professores de excelência, eu tinha atendimento médico, eu morava dentro da escola, eu recebia para estudar. E aonde vem o problema aí? Porque não é todo mundo que teve a oportunidade que eu tive. Não conseguiu. Por quê? A partir do momento que você tem que fazer um processo seletivo para poder selecionar quem vai estudar, você já faz uma nova elite, né? Então, assim, a educação pública, gratuita e de qualidade, ela tem que ser a gente tem que exigir do poder público. A gente tem que acreditar que a educação vai ser a única forma de salvar esse país. Porque se a gente educa, a gente traz cidadãos mais conscientes, pessoas mais equilibradas, com a sensibilidade social maior. Então, assim, a educação é o pilar de toda a sociedade. E a gente precisa discutir isso, precisa discutir escola em tempo integral, né? E não é uma escola só com português, matemática, educação física. É uma escola que acolhe, né? Com atendimento psicológico,
com mais esporte, com mais cultura. A gente começar a trazer para dentro das escolas a questão cultural das nossas cidades, a importância econômica, a importância social, começar a trazer para dentro das escolas também a importância do cidadão votar, mostrar que a única ferramenta para ela de escolha é o voto, né? Então, assim, a educação passa por todos esses setores. Sem educação não tem saúde, não tem segurança, não tem nada. Então, o foco é a educação. A educação é importante, a gente precisa discutir isso sempre. A educação é a base de tudo, né, Pablo? Sim. A educação transforma, a educação liberta. E você, como um jovem de apenas 21 anos, que, né, vou falar novamente aqui, o presidente mais jovem do Brasil, o presidente do PT mais jovem do Brasil, como que você enxerga essa chuva de fake news no Brasil, né? Não somente em momento eleitoral, mas estamos atualmente passando por uma situação muito triste no Rio Grande do Sul, aonde estão usando também das fake news para poder impedir que a ajuda chegue até nossos irmãos gaúchos. Como que você, um jovem, né, de apenas 21 anos, como eu disse aqui, você enxerga essas fake news no Brasil? Então, essa questão da fake news é a desinformação. Vamos voltar lá na educação. É a falta de educação das pessoas, de conhecer a verdade. Saber buscar a verdade em fontes idôneas, né? Então, assim, a gente passou por muitas dificuldades nos últimos anos por conta de mentira, de fake news. E a gente precisa mostrar para as pessoas o quê? Olha, não é tudo que a rede social, a internet, você vê ali que põe no Google, que é verdade. E isso está trazendo um problema gravíssimo para a sociedade, principalmente para a juventude. Porque eles toda hora mentira, 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 que acaba se tornando verdade, como diz aquele ditado. Então, assim, a gente precisa combater isso. Como? Todos nós nos educando, conscientizando as pessoas para não ficar... recebi essa mensagem aqui, não sei se é verdade, mas eu gostei, vou passar para frente. A gente causa um mal muito grande com isso. Então, assim, principalmente o que eles estão fazendo no Rio Grande do Sul. É uma questão, é uma fake news política, né, num momento de dor, de fragilidade das pessoas, falar que o governo federal não está ajudando, que o arroz vai acabar, que vai chegar a R$60 uma sacola de 5 quilos, e as pessoas acreditam, acham que aquilo é verdade. Acredito naquela mentira e acho que é verdade. Mas esse problema não é de agora, esse problema vem desde 2018, né, que eles criaram uma rede de robô, fizeram uma lavagem cerebral ali na cabeça das pessoas para ficar multiplicando essas mentiras, que acaba se tornando, de certa forma, verdade, que tem pessoas que menos desinformadas, com pouca escolaridade, que acreditam nessas mentiras. Exatamente, né? Pegando o gancho no que você acabou de falar, existe muita pessoa que não tem realmente aquele conhecimento, por não ter uma escolaridade, mas existe muita maldade também de quem não quer que acontecer, né, Pablo? A questão da falta de empatia, da falta de humanidade mesmo, que existe em vou dizer aqui, uma pequena parte da população, mas que ainda existe, né? Existe. Eu acho que esse é o ódio que as pessoas têm pelo PT. Esse olhar sensível que a gente tem com quem mais precisa, com quem tem menos escolaridade. Então eu acho que esse é o problema dessas pessoas, dessa elite brasileira, que não aceita jamais o metalúrgico ser presidente da República, não aceita um filho de um diarista como eu sou entrar na política por ser jovem, por ser... Eu queria que você entrasse nesse assunto, porque a gente tem muito para conversar sobre isso, mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho, que nós vamos conversar sobre esse tema no terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Até já! Voltamos com o nosso último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando mais uma vez que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. E falando em PT de Nova Friburgo, estamos recebendo aqui o presidente do PT de Bom Jardim, Pablo Gimenez. Pablo, no bloco anterior falávamos sobre políticas públicas do PT. São essas políticas públicas que te encantam? Jaque, sem dúvida. Sem dúvida, eu vou falar mais uma vez me dando como exemplo, porque eu sou fruto das políticas públicas do PT, né? Como eu havia começado a dizer no bloco anterior,
As políticas públicas do PT é que dão oportunidade para o filho de uma diarista como eu sou ingressar numa instituição pública, como hoje eu faço administração pública, pela UF, com a oportunidade que eu tive de estudar, fazer meu ensino médio no Instituto Federal. Essa política pública de assistência a quem mais precisa do PT, essa distribuição de renda e a educação. Isso nos encanta. A gente naturalizar, como é natural, o filho da empregada doméstica fazer a medicina, né? Uma empregada doméstica poder andar de avião, ir para Disney, como há poucos anos aí, um certo ministro achava um absurdo. Uma empregada doméstica tá num avião para poder ir para Disney. Isso para a gente é muito natural. A gente que é do PT, tudo isso é muito natural para a gente. A gente é progressista. Ser de esquerda é ser isso. É acreditar no progresso. Esse negócio que eu sou conservador. Conservador de que forma? Conservador na ineficiência da saúde, da educação, e achar que as pessoas não podem ser felizes. Isso a gente não, a gente quer o progresso. Ser progressista, vamos acreditar na mudança, na transformação social das pessoas, dar oportunidade a quem mais precisa, para poder ingressar na universidade, para poder ser um médico, um engenheiro, ajudar a sua família. Então, assim, as políticas públicas do PT é isso, é colocar quem mais precisa no cenário, é dar oportunidade política, oportunidade que nós estamos fazendo aqui. Qual é o partido político, em sua maioria, que dá oportunidade ao jovem, igual o PT? Então nós temos a juventude do PT, igual o PT tem o presidente mais jovem do Brasil, o presidente estadual também mais jovem, o João Maurício, o nosso presidente. E a gente é tratado com respeito. A gente é tratado de igual para igual, todo mundo. Não tem essa, não, é jovem, não. E as políticas públicas do PT, ela transforma a vida das pessoas. E eu acredito que esse é o mal do PT, que essa elite intitula o PT como esse monstro que não existe, que a gente precisa... É uma fake news, é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Essas mentiras, essas falácias que fazem contra o nosso partido, que é o partido do povo. É quem defende o povo. Exatamente, quando você falava, né, sobre ser filho de diarista, eu também sou filha de diarista, né? Me formei em faculdade privada através do FIES, que é, né, uma política pública do PT, e assim, me formei jornalista, e é muito bacana a gente poder dividir isso, né, Pablo, porque, como você disse, muitas pessoas acham, assim, um absurdo, né, não somente a filha da diarista, mas o filho, a filha do gari, né, do pedreiro, o negro se formar, né, o negro hoje está operando e ser um médico muito bem sucedido. Para muitas pessoas é assustador, mas para as pessoas realmente humanas, né, a gente está falando aqui de PT, mas para as pessoas que talvez não sejam do PT, mas que pelo menos sejam humanas, eu dou um caminho, né, Paulo? Seria pelo menos um bom caminho. Exatamente. É esquecer o PT e ver o que o PT já fez de bem para esse país. Porque, assim, é visível, né? É visível quando você chega para uma mãe e tem ali essa divisão de renda que é o Bolsa Família. Quando chega para uma mãe, uma chefe de família e ganha uma casa da Minha Casa Minha Vida. Quando chega lá na farmácia popular e tem um remédio grátis lá. Quando ela vai no posto de saúde e é atendido pelos mais médicos, né? Então, assim, é o que traz impacto na vida do cidadão. E isso é o PT. É se preocupar, como nós havíamos dito já desde o início, se preocupar com quem mais precisa. E como você falou de educação, falou da sua família, como foi a reação da sua família? E quando você decidiu, falou, eu gosto de política, eu quero ser presidente do PT de Bom Jardim, e você se tornou o presidente mais jovem do Brasil. Qual foi a reação da sua família, Pablo? Conta pra gente. Então, tem uma história por trás disso, porque o meu sonho de criança também sempre foi fazer medicina veterinária. Sempre foi meu sonho, fazer medicina veterinária. Eu passei 2 vezes no vestibular para poder fazer veterinária, na Federal também. E na primeira eu passei, estava na pandemia, não fui, falei, vou esperar mais um pouco. Passei a segunda, só que na segunda eu já estava nesse período de indecisão. Aí eu conversando com alguns amigos, com a própria família, todo mundo, olha, você vai fazer universidade,
Você vai ficar lá 5, 6 anos, você vai ficar fazendo política lá que você já se mostrou onde você está, você faz política e você não vai exercer. Comecei a pensar, falei assim, não é que é verdade? Eu vou para lá, vou fazer política lá, que eu vou ser líder estudantil lá, e no final das contas eu não vou exercer minha profissão. Aí foi quando eu tomei a decisão mesmo. Falei assim, a minha vida vai ser pautada em cima da política. Então eu abdiquei de um sonho, que era fazer medicina veterinária. Falei, vou fazer um curso superior de administração pública, que vai ser um ponto positivo na minha carreira política, né? De certa forma, eu estou dando parte da minha juventude para a vida pública, porque eu acredito que essa é a transformação. Eu não sou aquela pessoa que eu sou contra a política, jamais. Porque eu acredito que todo cidadão é político. Todos nós somos políticos. Só que não é todo mundo que exerce a política. E eu nasci para exercer a política. Porque eu sou o político que eu sempre perguntei para as pessoas. Em vez de eu falar mal do político, eu sou o político que eu sempre quis. Criticar é muito fácil, né, rapaz? Exatamente. Aquela pessoa, que eu detesto a política, que eu não sei... Falei assim, talvez você seja o político que você queira. Esse é meu caso. Existe essa situação, eu odeio política, não me misturo com política, mas nós respiramos política 24 horas por dia. Não tem como fugir da política. A política, ela está no ser humano. As pessoas, às vezes, não entendem ou não percebem que elas fazem política todo momento. Exatamente. Então, assim, essa reação da família naquele momento, todo mundo ficou assim, né? Mas todo mundo apoiou. Porque lá em casa todo mundo sabe, a família sabe que essa é a minha vocação. Essa é a minha vocação, é o que eu faço com prazer. Como dizem, né? Quem faz o que gosta não trabalha. Para mim, não é trabalho nenhum. Porque eu sempre fui muito sensível. Eu gosto de ajudar as pessoas. E eu sempre tive isso na minha cabeça. A única forma de ajudar é na política. Eu sempre fui o garoto, o jovem, que sempre gostou do porquê. Eu quero saber. Eu quero olhar atrás do muro. Eu não quero que você me fale o que tem atrás do muro. Eu quero ver o que tem atrás do muro. Então eu sempre fui muito questionador. Sempre fui formador de opinião. Falei assim, e eu vou fazer isso na política. Eu quero mostrar às pessoas que elas podem fazer mais. Que ninguém tem o direito de falar o que tem atrás do muro. Que você pode pegar e olhar o que está atrás do muro. Então, é na política que a gente vai fazer isso. Porque, como você disse, a política é tudo. Nós respiramos política. Essa folha está aqui em cima da mesa, teve uma ação política, né? Então, assim, eu sempre tive essa vontade, essa vocação, e a minha vida sempre me levou em tudo que eu ia fazer para a política. Então, foi quando a gente tomou a decisão mesmo de, meu lugar é aqui. Eu tenho que contribuir com o Bom Jardim, contribuir com o meu estado, contribuir com as pessoas que eu amo, principalmente porque a política é um ato de amor. É você se doar todo dia. Todo dia você vai se doar. Porque muitas das vezes a gente abdica de muita coisa nossa pelo bem comum. Esse é seu político. O político de verdade, não é o político que faz politicagem. É a política do amor. Essa é a política. É a arte de dialogar e a arte de transferir amor para as pessoas. É a arte de debater, né? O que nós estamos Exato. Conversando, debatendo e sempre pensando no bem da maioria. E é isso, Pablo, debate muito bacana aqui hoje no nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. E eu gostaria que você aproveitasse esse momento, esse espaço, para você convidar as pessoas de Bom Jardim a fazerem parte, né, do PT de Bom Jardim. E aí você pode deixar rede social, telefone, fica à vontade, o momento agora é seu. Jaque, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Agradecer a sua oportunidade, a oportunidade de estar aqui no podcast Nova Friburgo Pode Mais. Agradecer essa iniciativa do PT. E eu quero falar direcionar a minha fala principalmente ao jovem. O jovem que está desacreditado com a política, que volte a acreditar na política, que a política vai ser a única forma de transformar as nossas vidas. Que a nossa cidade pode muito mais. Que a gente pode trazer as políticas públicas do governo do PT, trazer transporte público de qualidade, saúde, educação, investimento para a cultura. E vai ser a juventude que vai transformar Bom Jardim. Eu convido a vocês, toda a sociedade bonjardinense que acredita na política, nessa política humanizada e social do PT, venha para o PT,
seja um dos nossos filiados, venha para o partido que te escuta, onde você tem voz, que o PT dá voz às pessoas. Então lá, siga o PT de Bom Jardim no Instagram, é PTBJ, tá lá o nosso Instagram, todos os nossos movimentos, e venham fazer parte dessa mudança, dessa transformação, que nós vamos transformar Bom Jardim junto com o PT. Muito obrigada, Pablo. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima.